Como é bom estarmos juntas mais uma vez entre elas e, como você sabe, é entre elas, mas sempre com ele, porque ele está no nosso meio, seja qual for o papo. Portanto, a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja, em qualquer lugar, seja do Brasil ou do planeta. Aliás, antes da gente começar o nosso papo, a gente já reforça que você já sabe que aquela curtidinha, aquele dedinho para cima, faz com que esse vídeo se torne relevante. E o que é um vídeo relevante? Na linguagem da plataforma, a própria plataforma sugere esse vídeo para que mais pessoas conheçam entre elas e elas sejam abençoadas. Porque o nosso desejo é produzir um conteúdo de qualidade, um conteúdo de base cristã para que você possa crescer em conhecimento. Aliás, conhecimento é o que a gente vai conversar hoje nesse tema, que não é fácil, viu, gente? É um tema difícil, é um tema que mexe com as emoções, mas eu tô aqui, ó, super bem acompanhada, pastora Claudete Brito, e com a gente hoje a nossa querida Regina Silveira, ela que é coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher lá da cidade de Duque de Caxias. E o tema, você já deve estar se perguntando, violência doméstica. Pois é, sabe por quê, gente? Recentes pesquisas apontam que 1 em cada 4 mulheres foi vítima de violência na pandemia aqui, ó, só aqui no nosso país, no Brasil. Regina, vamos começar com você? A coisa aumentou muito mesmo durante a pandemia. O que aconteceu? Sim, o Tribunal de Justiça, ele reconheceu, né, que houve um aumento de 50% nos registros de violência doméstica durante a pandemia. O que aconteceu, eu que trabalho lá na ponta atendendo as mulheres vítimas de violência, nós vimos que essas mulheres foram sobrecarregadas por causa do trabalho em home office ou daquelas que tinham que sair para trabalhar e quando chegar em casa ensinar dever para a criança, fazer videoaula com a criança e cuidar da casa e às vezes cuidar de um idoso. Às vezes, a maioria das mulheres cuida da família, cuida dos filhos, cuida dos afazeres e trabalha fora. E mais, as que tinham maridos agressivos, né, que sofriam violência doméstica, essa violência ficou acirrada, porque foi uma convivência diária, o dia inteiro convivendo com o agressor. Então, a situação da mulher na pandemia foi muito ruim. Pastora, difícil, né? É verdade. Eu até tinha curiosidade de saber, essa violência, ela escolhe classe social, é mais presente na classe C, na classe A e B, nível de escolaridade, por exemplo? Aí eu vou falar do órgão onde eu trabalho, né? Nós temos a maioria das mulheres com ensino médio completo. E nós temos algumas mulheres com nível superior, em andamento e outras já formadas. E o agressor? O agressor nós não temos esse dado. Essa característica. Nós só temos das mulheres. Você falou mais o quê? Escolaridade? O nível de... nível, digamos assim, socioeconômico. Classe social, né? Todo tipo de classe nós temos. Não existe uma classe especial, não. Todo tipo de mulher pode ser vítima de violência. Nós atendemos qualquer mulher. Agora, até desculpa, Marcela, estou encabeçando aqui a pergunta, porque a gente vai trocando. É uma curiosidade, né? Existe uma incidência maior na mulher que é muito dependente economicamente do marido? Nós temos 50% das mulheres que nós atendemos não trabalham, são dependentes financeiramente do marido. Isso faz com que elas se calem, Regina? Na maioria das vezes, ou não? Sim, claro, porque ela é dependente dele. Então ela não tem para onde ir, ela tem que dar comida para os filhos, tem que sustentar os filhos. Às vezes, a maioria das mulheres que sofrem violência tem filhos, 80% delas têm filhos. Então, elas têm medo de sair de casa ou de denunciar o marido, porque elas não têm renda própria. Com relação à família, a pastora foi puxando e a gente vai tendo algumas dúvidas. Assim. Geralmente, a maior parte dessas mulheres tem contato com suas famílias de origem ou são mais afastadas ou não? Elas até têm contato, mas elas fingem.
escondem? Olha, geralmente o agressor, ele obriga a mulher a se afastar dos parentes e dos amigos. Isso é uma estratégia dos agressores. Já vi essa história por aí. Já observei isso. E começa de maneira leve. É bom a gente explicar para quem está acompanhando a gente, Regina, porque é importante que se saiba. De repente vai tirando. Como é que é isso? Começa de uma maneira sutil? É como se ele quisesse protegê-la, ou ficar mais perto dela, fosse uma atitude de carinho. Não vai lá ver sua família, não. Não deixa os amigos, não fica comigo. E aí, daqui a pouco, ele vai cerceando essa mulher de várias maneiras. Daqui a pouco ela está em cárcere privado. Vai ficando desprotegida, vamos dizer assim, de quem poderia acudi-la num momento de necessidade, né? Muitas mulheres que nós atendemos em risco de morte, porque a gente tenta primeiro achar uma rede de apoio para ela, antes de abrigá-la, quando ela está sofrendo risco de morte, ela pode ser abrigada. Nós fazemos esse trabalho. Abrigada num órgão público sigiloso, de endereço sigiloso. Mas antes da gente fazer isso, a gente procura a rede de apoio familiar. E a maioria não tem. A maioria da família está lá afastada porque já veio nessa já percebeu escalada. A situação. Que tristeza. E quando a família se dá conta, já está tão afastada que não tem nem como entrar. Eu estou fazendo essas perguntas porque é bom para que a gente consiga criar um perfil para quem está acompanhando a gente em casa possa perceber. E aí, Regina, dentro dessa questão da escalada da violência, começa como? Já começa com a agressão física ou começa com a agressão geralmente começa com a violência psicológica, com ofensas, xingamentos. Tem mulheres que passam a vida inteira com um agressor dentro de casa ofendendo ela. E às vezes não bate, mas geralmente existe um ciclo, né, que a gente chama ciclo da violência doméstica, que foi criado em observação ao relacionamento conjugal, às agressões que acontecem no relacionamento conjugal. Então, primeiro, essa fase de tensão é uma coisinha de nada que acontece que ele já fica nervoso, levanta a voz. E aí a segunda fase já é a fase de explosão, quando ele piora muito mais ainda os xingamentos ou agride a mulher. E depois que ele explode, ele se acalma e aí pede perdão, pede desculpa. Alguns casos manda presentinho. Sim, ele pede perdão a ela e pede uma nova oportunidade, diz que vai mudar, ou às vezes ele culpa a mulher. E aí ela mesma se sente culpada e ela também diz que vai mudar. E aí isso aí depois, passa um tempo, eles ficam em lua de mel e daqui a pouco voltam para a fase 1 de novo, fase 2, fase 3, e isso vai crescendo, é crescente, até pode chegar ao feminicídio. E Regina, é isso que chamam agora de relacionamento abusivo? Eu tenho escutado muito esse termo, essa terminologia. Até em namoro, a moçada nova, a mulherada nova está usando muito esse termo. Não, terminei com fulano porque o nosso relacionamento ele estava se tornando muito abusivo. Sim, é aquele relacionamento dominador, não é? Isso, ele toma conta da roupa dela. Essa roupa, você está indecente com essa roupa, vai botar outra roupa. Não, você não vai a tal lugar. Não sai com os amigos se ele não estiver. Você não pode ter esse tipo de fé. Né? Até na fé, até na crença da mulher, ele se intromete. E não deixa ela ir a certos lugares, não deixa ela ter contato com os amigos. Quer dizer, ele vai dominando. Exatamente. E você sabe o que eu acho? Uma das coisas que eu acho pior é esse lance que você disse de passar a culpa do que acontece para a mulher, faz a inversão. Eu estou agressivo, sim, porque você me provocou. Eu me aborreci porque você não fez como eu queria. E a mulher, naquela tentativa de fazer o casamento dar certo, ela vai perdendo até a liberdade de expressão dentro de casa, de se manifestar, né? Dentro de casa. Porque a sociedade coloca em cima da mulher a responsabilidade por cuidar daquele casamento, daquele relacionamento. Quando a responsabilidade é dos dois. Sim, não é dividida.
Eu queria aproveitar, pastora, eu vou pegar o gancho, então, que a gente vai construindo, e eu vou chegar para a questão da agressão no universo cristão, se as mulheres cristãs estão Também sendo agredidas, se sofrem elas isso. sofrem com isso. Mas dentro desse limite que a gente começou, né, por partes, que a Regina pontuou bem, começa nessa agressão verbal, na verdade começa um cuidado travestido de cuidado, que vai afastando. O que você pontuaria, pastora, como sendo o limite saudável para uma relação saudável entre, por exemplo, não, meu marido vai lá e ele me chama de gorda sempre, estou usando exemplo. Isso pode caracterizar uma agressão verbal, um menosprezo. Ah, não, ele me chama de burra, ele diz que eu não presto para nada. O que seria esse limite dentro daquilo que é um relacionamento saudável? Tanto para o casamento, que é uma aliança de amor, de respeito, e até mesmo para quem está acompanhando a gente, que está solteiro, que está procurando alguém que quer se casar e fala assim, não, vai passar, quando casar passa. Você falou uma palavra fundamental em qualquer relacionamento, que é respeito. Não é? Não é porque você está vivendo um relacionamento profundamente íntimo, não existe nada mais íntimo do que um casamento, que você vai perder alguma cerimônia. Não é? Você não pode falar o que vem à sua cabeça, nem com um filho seu. Você está irritada com uma criança, qualquer coisa, você não vai chegar para o menino que não está fazendo o dever dele direito, porque está sem atenção, e falar, você é burro. Isso não existe. Existe esse respeito, esse limite do que se fala, do que se pontua, tem que existir em todos os relacionamentos. Não é porque você tem intimidade e acorda todo dia com seu esposo que você vai qualificar até alguma coisa que ele possa ter feito de errado, verbalizando com um palavrão. Por exemplo, casa de cristão, e eu diria casa de qualquer pessoa civilizada, É isso aí. não pode usar a palavra chula. De maneira nenhuma. Agora, é muito importante a pessoa se pontuar no relacionamento, porque existe também um provérbio que diz que só fazem com você aquilo que você permite. Então, na primeira atitude, a pessoa, em vez de responder com outra agressão, não é? Porque violência gera violência, com muita gente ele diz assim, olha, eu não aceito esse tipo de pontuação sua. Eu não vou receber essa maneira de você falar comigo. Eu não aceito isso. Então, na medida que você vai colocando o seu espaço e os seus limites, você vai ensinando ao outro. Porque as pessoas, quando casam, elas vêm de famílias muito diferentes. Né? Inclusive, quando tínhamos o nosso programa na Band, eu entrevistei uma moça e que ela namorou um rapaz que, quando ela conheceu a família desse rapaz, ela ficou preocupada. Foi num desses jantares de família e era aquela brigaiada, um falando para o outro o que queria, uma falta de respeito assim tremenda que ela ficou com medo. Ela disse, não vou continuar esse namoro, não é possível, estou com medo. E ela foi e terminou com ele. E o que aconteceu? Ele gostava dela e começou a procurá-la e tal. Ela chegou e falou assim, olha, tudo bem, mas eu frequento a igreja, eu sou cristã e o padrão que eu quero para o meu casamento não é o da sua família. E ele começou a vir à igreja com ela. E ele teve um encontro real com Jesus. Não foi fingindo para casar com ela, não. Ele teve realmente um encontro com Deus, daqueles encontros transformadores, que transformam mesmo o seu coração. Porque eu não conheço nada que transforme ninguém, mulher nenhuma transforma homem nenhum, nem faculdade não transforma ninguém, a não ser o poder de Deus. É verdade. É verdade. E esse rapaz foi realmente transformado. E ele disse, eu consegui
quebrar um ciclo de violência na minha família. Eu interrompi algo que vinha, porque os rapazes aprendem isso em casa. Isso é importante você, mulher, observar que esse tipo de relacionamento com mulher é muito aprendido. E ele disse, isso vinha do meu avô, isso vinha do meu pai, os meus tios, irmãos do meu pai, eu vinha vindo esse ciclo de violência, mas o meu encontro com Cristo quebrou esse tipo de violência. Então, é muito importante que a pessoa estabeleça limites e essa observação de quem você está levando para dentro da sua casa. E, Regina, eu vou aproveitar a deixa que a pastora trouxe sobre quem estamos levando para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, para todo esse processo, sim, que é a escolha mais importante. Depois de você escolher caminhar com Cristo, a escolha, sim, mais importante da vida de alguém é quem vai se casar. Verdade. Eu vou chegar no ponto sobre agressão nas casas cristãs. Mas antes eu queria saber quais são, Regina, os sinais, as coisas que podem apontar um possível agressor ainda no namoro. Dá para perceber? Dá para a menina identificar? A mulher identificar? Não vou. Pastora já deu algumas dicas aqui, mas no geral, existe esse perfil do agressor para vocês que trabalham com isso? Eu acredito que sim, porque como a pastora falou, observar a família, né? Esse aí já é conhecer a família e observar a família, né? E como é que ele trata a mãe dele, como ele trata as irmãs dele, as outras mulheres da vida dele, né? Se ele for grosseiro, ignorante, sabe que você vai ser tratada assim também. E essas coisas também, dele começar a falar da tua roupa, ele tomar conta de tudo que você faz, tomar conta do seu celular, com quem você fala, com quem você está falando. E pega teu celular para ver o que tem no teu celular. Às vezes a mulher está achando que está sendo cuidada, está sendo amada, o ciúme. Aí leva aqui, leva ali. Claro que eu acho ótimo quando meu marido me leva para o trabalho. Beijinho para ele. Pastor Davi Silveira. Mas existe um limite que é saudável, porque talvez alguns comecem no namoro, essa separação da família, que você comentou aqui no início. Exatamente. A menina no namoro já tem que observar o tratamento que ele tem com ela, não é? Quando eles brigam, como é que ele se comporta, se ele levanta a voz, se ele ofende, e já ir percebendo essas coisas e sair fora, né? Não continuar no relacionamento. Enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo. Regina, fiquei curiosa agora de fazer uma pergunta. A competição profissional entre marido e mulher, ela pode gerar também essa agressão, não só até profissional, mas intelectual, cultural, ela pode gerar esse tipo de animosidade entre um e outro? Ah, sim, com certeza. Por exemplo, se a mulher ganha mais do que o marido, ele se sente inferiorizado e os homens acham que são, vamos dizer assim, aí fora, né? Tem essa mentalidade de que o homem é melhor do que a mulher. Ele não pode mais ganhar, inteligente que a mulher. Ele não pode ganhar menos que a mulher. Claro que pode, não é? E se ela for mais inteligente... são oportunidades, né? Exatamente. Salário é uma questão de oportunidade. Exatamente. Às vezes ela ocupa um cargo de chefia, né? E ele não ocupa... Não significa que ele seja menos competente ou menos trabalhador. Eu conheço casos que o marido ficou desempregado e ficou em casa cuidando das crianças, enquanto a mulher ficou sustentando a casa durante um período. Mas isso aí não diminuiu ele. Não denegriu em nada. Ele não ficou menos homem por causa disso. Né? Então eu costumo dizer que tem que ser muito macho para segurar, né, uma situação dessa, apoiando a mulher. Exatamente. É verdade. Agora, Regina, mulheres cristãs no casamento sofrem com agressão? Como é que está essa situação? Ou isso não acontece com mulheres cristãs? No meu trabalho, a gente faz uma pesquisa, faz um perfil. Todo ano a gente levanta um perfil da mulher. E nós chegamos à conclusão, pelos números, que 50% das mulheres vítimas de violência lá onde eu trabalho são evangélicas, cristãs evangélicas. E elas dão a informação para os técnicos que atendem elas, que entrevistam, que orientam, de que os pastores
dizem a elas para elas orarem. Vai para casa e ora. E muitas, as mães também. Você é responsável pelo teu casamento, você não pode destruir a sua família. Como é que vai ser se você denunciar seu marido? Há um peso da mãe que é evangélica que acaba pesando sobre essa filha. E do pastor, né? Quer dizer, esse pastor tem uma interpretação errada da Bíblia. Você não tem a informação, né? Como você tinha comentado comigo, se o marido seria cristão ou não, né? Não tem. Porque a gente tem uma ficha, né, que já é bem extensa e não tem tudo, né? Que a gente não consegue ter todos os dados dessa mulher, né? Temos algumas informações. Pastor, e aí dentro desse ponto que a Regina trouxe, que está até aqui na nossa pauta, né? Denuncio, me calo, oro, denuncio, vou falar assim, denuncio e oro e denuncio, oro e me calo e oro. Como é que funciona dentro da visão bíblica sadia? A questão da mulher que depende estar nos acompanhando agora, cristã, ama Jesus e que está sofrendo com agressão. Tem havido muito uma falsa, vamos dizer, não é falsa interpretação, uma interpretação errada, tendenciosa do texto de mulheres sede submissas aos vossos maridos, né? Quando o texto, o verso anterior, diz sede submissos uns aos outros, ou seja, marido, mulher, aí é quem está trabalhando junto, quem forma uma equipe, no sentido de que submissão é procurar a paz, procurar o entendimento, mas eu acho que foi interessante durante muito tempo se interpretar isso jogando uma carga muito pesada na mulher, como se a mulher, para ser submissa, tivesse que ser sem opinião, aceitar tudo, engolir tudo. Foi uma maneira, né, de, vamos dizer, oprimir a figura feminina. Nós aqui no nosso programa, nós não estamos levantando nenhuma barreira feminista, principalmente porque o movimento feminista tem algumas coisas muito boas para a mulher. Por outro lado, existe outras coisas no movimento feminista que vão contra a nossa fé cristã, que é o aborto, que quando fala também da parte da homossexualidade, no que fere os ensinamentos da Bíblia. Então, no bom feminismo, eu diria, no feminismo cristão, a mulher precisa ser amada como Cristo amou a igreja. É esse o ensinamento logo depois de submissas. Maridos, amai as vossas mulheres, de que jeito? Qual o padrão? Como Cristo amou a igreja. Aí eu pergunto, como foi que Cristo amou a igreja? Ele se deu por ela. O Senhor lavou os pés aos discípulos. Como é que o Senhor exerceu autoridade? Ele era o mestre, ele tinha autoridade, é o Filho de Deus. Como é que ele exerceu essa autoridade? Lavando os pés dos discípulos, dizendo que ele veio para ser servo e não para servir, tendo uma profunda consideração pelas mulheres, inclusive pelas mulheres pecadoras. Então, eu acho que, infelizmente, ainda há muito farisaísmo hoje, mesmo dentro da igreja. A igreja evangélica, ela é um universo muito grande, muito plural, e dentro desse universo existem distorções, né, da palavra de Deus. A palavra de Deus não. É uma bênção, a visão da fé evangélica como um todo é profundamente abençoadora, dignifica a mulher, mas dentro desse grande universo existem os que ainda são fariseus, que querem fazer uma interpretação
das Escrituras, como os fariseus da época faziam, inclusive no que diz respeito ao divórcio, em que Jesus, falando, respondendo à pergunta dos próprios fariseus, que diziam: o divórcio é lícito, não é lícito? E acontece que naquela época o marido mandava a mulher andar por qualquer razão, queimou o feijão, vai embora. Ficou assim, meio barrigudinha, meio caída, porque já teve uns 4 ou 5 filhos. Então o Senhor Jesus mesmo dizendo que pela maldade do coração deles foi tolerado o divórcio, mas que o correto era que só acontecesse o divórcio num caso de relações sexuais ilícitas. Isso ele estava falando em relação a essa desvalorização da união. Mas nós sabemos que não é só uma relação sexual ilícita, o adultério, que pode provocar uma separação. Uma ruptura de aliança, né? A agressão física. Claro, o pastor que diz para uma mulher dessa, que está sendo agredida fisicamente, para ir orar simplesmente, tá certo, ela vai orar, mas vai orar com esse homem a no mínimo 10 quilômetros de distância. Avisa ele: querido, ó, tchau, eu vou estar orando por você, para você ver se o Espírito Santo atua no seu coração. Porque é um risco muito grande, muita falta de responsabilidade. Você não incentivar a denúncia de um agressor justificada por não, Deus vai mudar ele, ora, e se ele não quiser ser mudado? Se ele é um mau caráter, não é verdade? Então, eu acho essa orientação, seja por pastor, seja por psicólogo, seja pela vizinha, seja pela sua mamãe querida, seja por qualquer pessoa, o instinto de sobrevivência e o seu instinto de dignidade como ser humano tem que vir primeiro. E eu acho que se chegou ao ponto de uma denúncia, se você não consegue simplesmente sair dessa união amigavelmente, o que seria até preferível, olha, você é muito agressivo, você é muito violento, então não dá certo mais o nosso casamento, nós vamos separar. Ah, ok, vamos embora, tudo bem. De repente, isso é possível. Agora, se não é possível, se ele continua insistindo na proximidade e com violência, aí a denúncia cabe sem dúvida nenhuma e sem nenhum peso de consciência. Eu queria acrescentar eu ia te perguntar, que a violência psicológica também tem que ser denunciada, porque antes dele matar ou dele bater, ele ameaça. Uhum. Então, na Maria da Penha cabe a denúncia psicológica? Cabe, sim, cabe. É um crime. Agora tem que provar. Ele fica ameaçando, eu vou te matar, eu vou te matar. Mas você tem que provar. Então a gente orienta, a própria delegada da DEAN, ela orienta que a mulher junte provas. Gravação de celular é válido como prova? Sim, faz áudio e depois manda para um e-mail de alguém para ficar guardado, porque vai ser uma prova. Foto, filme e testemunhas também. E é importante você... Porque a violência psicológica é difícil de provar. É difícil de provar. Entendeu? Então, se você não provar, o que pode acontecer dessa pessoa não ser condenada lá na frente, ser liberada. E é importante você dizer isso para quem está acompanhando a gente, porque até por ser psicológica, ela mexe no momento da emoção e a pessoa se perde. Então, querendo ou não, por mais que ela já esteja sofrendo ali, ela já entendeu. Eu preciso guardar provas para conseguir sair desse ciclo vicioso. E a violência psicológica, ela gera doença mental. Muitas mulheres têm crise de ansiedade, têm depressão, por causa de viver essa pressão da violência psicológica anos e anos a fio. Então, tem que denunciar, porque é crime. Agora, Regina, essas mulheres, elas dizem que ainda amam o agressor? Tem muitas mulheres que são dependentes emocionais. Eu acho que fica confusa, né? Emocionalmente, ela não consegue definir o que é o amor de verdade. Talvez seja isso, porque é uma situação muito difícil, Claudete. Se você tem apanha do cara sozinha,
É agredida e ainda diz, eu amo esse homem. Não consegue ficar sem ele. Não consegue ficar sem ele. Tem a gente que se vê tratar, das né? coisas que a gente recebe, como jornalista, a gente percebe isso. Imagino que a Regina vê. E aí, Regina, uma outra pergunta. A partir da denúncia, o que geralmente acontece? Próximos passos? Quando a assim? pessoa denuncia, quando a mulher denuncia, são pedidas medidas protetivas. Pode ser afastamento do lar e pode ser distanciamento também. Até distanciamento, proibição de visita aos filhos, dependendo dependendo do tipo de violência. E uma coisa importante, um dado importante, é que foi feita uma pesquisa no Tribunal de Justiça do Paraná e mostrou que 60% dos casos de feminicídio, essas mulheres nunca tinham feito uma denúncia. Olha aí. Então, Gente. a gente já está comprovado que a denúncia dá um freio. Coíbe e um as pouquinho. medidas protetivas dão um freio nesse homem. Então, Regina, aproveita olhando para ali, para a câmera. Para onde quem está acompanhando a gente precisa ligar? Como é que faz essa denúncia? Olha, pode ligar para o 180, só que o 180 não é... Quando você liga para o 180, você não está fazendo a denúncia. Você faz o registro de ocorrência na delegacia. Pode ser uma delegacia comum ou pode ser uma DEAN, de preferência uma DEAN. E se, por exemplo... bom esclarecer para o nosso público. É uma Delegacia Especial da Mulher. de atendimento à mulher. Desculpe. E procurar também os serviços, como o centro que eu trabalho, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, existe no Rio de Janeiro vários. Isso que eu ia perguntar, todas as cidades têm? Sempre tem um centro de atendimento, porque lá você tem profissionais que vão te orientar, que vão te ajudar, tem psicóloga, tem assistente social e tem advogadas. Elas vão te ajudar nesse processo todo. Até, às vezes, se precisar acompanhar para fazer a denúncia. Eu ia perguntar isso, às vezes também até um fortalecimento, né? Porque às vezes a mulher chega lá, vou denunciar, e depois ela fica com medo. Ou alguma questão aí acaba desanimando. Nesses lugares acaba tendo essa ajuda, né? Exatamente. Essa mulher acompanhada até ela conseguir vencer essa situação da violência doméstica. Agora, vou aproveitar que a gente ainda tem uns pouquinhos minutos. Eu não queria que a gente deixasse de falar sobre as consequências dos filhos. Como é que ficam os filhos advindos de lares com violência doméstica? Olha, uma das consequências é a reprodução dessa violência no futuro. Aquele menino, aquela menina que vivenciaram durante anos essa violência, eles vão reproduzir no seu casamento a mesma violência, porque foi isso que eles aprenderam e foi o modelo que eles tiveram na vida, né? E fora outros traumas, né? E outros problemas, podem até ter problemas mentais, precisam de atendimento também. Pastor, em alguns casos, eu queria levantar essa bola, também tem a questão da sexualidade que fica mexida, né? O menino que vê o pai batendo na mãe, às vezes acaba se tornando por uma questão inversa na questão da sexualidade. E a menina também fica com medo de se relacionar com qualquer homem. É verdade. Né? É verdade, Alguns até rejeitam o casamento, né? Isso. De ver a mãe sendo infeliz. Agora, antes que a gente também termine, eu acho muito bom que que a sociedade, de um modo geral, as mulheres, começassem a fazer um tratamento preventivo nas suas adolescentes, com as suas adolescentes. No sentido que uma moça que é valorizada na sua casa pelos seus pais, que é amada, que tem um pai carinhoso, que tem pai presente, mãe também amorosa, que é incentivada a estudar. Não existe como você educar uma filha hoje em dia para só arranjar um marido. Minha filha, você não precisa estudar não se preocupa, você vai arranjar um marido e aí você é muito bonita, bota aí as coisas que você tem para fora para atrair marido, usa bem essas roupas assim, bem chamantes, para você logo se casar, porque aí você não precisa estudar tanto. Então, isso é
o fim. É o fim. Não existe mais essa hipótese hoje em dia de você não preparar uma filha para ter uma profissão. A pessoa não vai dizer, mas eu não tenho condição de dar uma educação universitária para minha filha. Existem muitos cursos técnicos, muitas profissões técnicas que você, sendo mesmo uma pessoa sem recursos financeiros, pode preparar sua filha para isso. Para que ela seja uma pessoa até que tenha autoestima. Não que eu vá, vamos dizer, julgar uma mulher que decide ser só do lar. Não, eu decidi, eu vou ser uma dona de casa, eu tenho 3 filhos, se eu sair para trabalhar eu não vou ganhar o suficiente para pagar o custo de ter filhos em creches ou isso ou aquilo. Eu acho que isso é até uma opção que pode existir, tá? Mas não para criar esse tipo de dependência cega, sem amor, sem amizade, porque não há dúvida que a dependência de um homem e de uma mulher, do marido e da esposa, é algo até bonito, quando o casal é mutuamente dependente. Ele também depende dela emocionalmente, pode ser até às vezes socialmente e até financeiramente, ou ela também depende dele, porque se isso for coordenado com harmonia, tudo bem, mas a mulher precisa estar preparada para esses incidentes. Então a gente tem que preparar as nossas jovens para saber escolher não só aquele que é o fortão, o popular da rua, o popular da escola, porque é mais alto, fala mais grosso, pisa duro, mas saber realmente dizer não, eu não quero, eu não vou me envolver nesse relacionamento que vai gerar uma gravidez que depois vai me obrigar a casar com esse cidadão que não teria as características para ser meu marido se não tivesse me engravidado. Aí o perigo da liberdade sexual, das moças se relacionarem sexualmente, o que essa junção afetiva de corpos desperta a ocitocina, que gera um apego com uma pessoa que não é qualificada para você. Quando a Bíblia fala de abstenção sexual até o casamento, ela está protegendo as mulheres. Porque os relacionamentos sexuais prematuros trazem muita marca, né? Geram essas consequências de uniões. Nós não vamos casar, vamos montar ali a nossa casinha, juntar os trapinhos, como diz, né? Mas essa junção que não foi baseada em papo que você teve junto, em se identificar de gostar das mesmas coisas que o outro, ou aceitar que ele gosta de futebol, mas enquanto ele vê aquilo você faz outra coisa e tal. Essa harmonia que vem do namoro um pouco mais prolongado, um namoro sem tanta interferência de pele, de sexo, que gera essa dependência. Gente, só quem é muito ingênuo que não quer aceitar que conjugação carnal gera dependência. Não tem jeito. Então, para prevenir nas mulheres esse tipo de casamentos inadequados, namore, mas procure namorar cristão, namoro cristão. Fique atenta para o olho, olhar, né? Cristão. Não é? Uma última pergunta para as duas. Porque num tema como esse, às vezes aí eu vou falar essa pergunta que eu vou fazer para as solteiras que estão nos acompanhando, e a gente sabe que meninas acabam ouvindo tudo isso e ficam assustadas. Casamento bíblico é bom? Porque senão tem gente que tá parada, ele vai olhar, não, então eu não quero casar, Deus me livre, não vou casar nunca, porque o homem é terrível. Que essa é uma outra ponta desse mesmo
assunto que vai puxando. Então, vou perguntar para as duas. E o casamento? É bom, o bíblico, dentro dos padrões, é bênção, porque de repente quem está acompanhando a gente está assim. A gente tem as mulheres, a gente está avisando, a gente está orientando para aquelas que estão sofrendo com isso, a gente está orientando para aquelas que querem se casar, mas também talvez tenha algumas delas, como a gente sabe que existe, que conversa com a gente assim, Deus me livre me casar, porque, né, Deus, só Deus. É uma bênção, casar é uma bênção. Eu sou muito suspeita para falar de homem, de modelo de homem, porque eu fui muito abençoada nisso. Eu venho de geração assim, em que meu avô era um fofo com a minha avó, levava café na cama para ela, para micas, não é? Meu pai dizia para o meu irmão, numa mulher não se bate nem com uma flor. E falando, se você tiver que fazer uma malcriação, não faça para sua mãe, você faz para mim. Mas não se faz nunca uma grosseria para uma mulher. Me casei com um marido também que zero machista, porque vinha também de uma família em que o pai dele era profundamente respeitador e gentil com a minha sogra. Então, meu irmão também, um homem profundamente gentil com a esposa, vem de uma referência assim familiar. E se você disser, eram pessoas muito instruídas, não, meu avô era uma pessoa simples, um imigrante português, que foi aprender a ler na Primeira Guerra Mundial, mas eram pessoas que já vinham de criação, de ser gentis. Então, isso é que eu falei, muito importante, a Regina falou também. Veja a família, porque casamento é uma bênção. Essa dependência que eu falei, essa parceria que eu diria, não é nem independência, essa parceria, essa amizade de um homem com uma mulher, é uma coisa linda, maravilhosa. É de Deus. Regina. Eu sou casada, vou fazer 40 anos de casada esse ano. E eu gosto de ser casada, eu estou muito feliz por ser casada. Eu e o meu marido, nós nos convertemos antes da gente se casar e eu vi essa transformação que a pastora falou na vida do meu marido. Ele foi transformado pelo Espírito Santo, né? Um homem transformado, convertido mesmo. E vale a pena o casamento. Agora, realmente vale a pena dentro dos padrões bíblicos, né? Quando você respeita, quando você ama como Jesus amou, né? Quando você considera o outro, quando você, na hora da comunicação, você considera o outro como maior que você, quando você se coloca no lugar do outro, porque foi isso que Jesus fez, Jesus se colocou no nosso lugar, ele morreu no nosso lugar. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a comunicação flui. Sim. Quando a gente é egoísta, quando a gente é o contrário quando a gente é egoísta... Egocêntrico. Quando a gente é egocêntrico, a gente não consegue nada. Então, eu acho que o casamento no molde bíblico é uma bênção. Ter filhos é uma bênção. Eu sou muito feliz. Eu tenho uma família linda que eu amo, que é a minha felicidade. Verdade, vale a pena. Tem um homem aí assistindo a gente, você pode ter achado que a gente não falou nada, que as mulheres são todas santas, são maravilhosas. Perfeitas, Mulheres que estão nos ouvindo, né? Por favor, não provoquem a ira. Sejam amorosas, sejam gentis, né? Não seja aquela chatinha da goteira que Provérbios exatamente, fala. Né? Porque, como diz aí o personagem carioca, que era muito famoso, Gentileza, gentileza gera gentileza. Pastora, vamos orar, né? Regina foi sensacional. Quanta informação você nos trouxe. É verdade. Quantas mulheres estão nos acompanhando e a intenção do Entre Elas é isso, né? A gente jogar luz. De repente, num quartinho escuro seu, para que você starte uma mudança na sua vida, uma busca e procure ajuda.
Quantas mulheres precisando de oração, né, É pastora? verdade, é E verdade. aí a gente pede que... Vamos orar. Não é? Vamos orar. Senhor Jesus, nós sabemos que existem mulheres que estão passando por esse drama agora. Amém. E precisam da tua orientação, da tua misericórdia. Amém. Pai querido, dá força, Senhor, dá discernimento. Senhor, que ela procure alguém para ajudá-la. Procure as mulheres da igreja. Veja se o seu pastor também é um homem equilibrado. Que ela encontre dentro da sua comunidade carinho, abraço. Senhor, que a tua igreja possa ser um ninho, Senhor, de recepção para essas mulheres que têm sofrido tanto. Amém. Que o Senhor Jesus, principalmente, dê a elas amor próprio, autoestima, certeza de que são amadas por Deus, para poderem enfrentar essa situação tão difícil, Senhor, que é um lar com violência. Amém. Ajuda, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, gente. Beijo.